Vamos para o segundo bloco do programa Quinta de Luz. Quinta de Luz vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, aqui pela rádio Estúdio A FM. Lembramos o nosso WhatsApp, que eu mando para você? 0 operadora 11 989659829. Acesse o site da rádio, cujo endereço é www.estudioafm.com e acompanhe o nosso programa pela internet. O endereço da nossa página no Facebook é facebook.com/mojiuz. Se escreve com S. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar com a entrevista com o nosso companheiro Fábio Dionísio, representante do Lar Irmã Sheila, né? E nós vamos falar a respeito do seu livro Suicídio. Precisamos falar a respeito. E você pode participar do sorteio. Nós vamos sortear um exemplar deste livro no final do programa. Para participar, você diz que quer participar do sorteio pelo 0 operadora 11 989659829. Vou passar aqui a palavra para o Calixto. Bom, sobre essa questão do suicídio, por exemplo, nós temos, eu comentei sobre o livro da Ivone do Amaral Pereira, Drama de Bretanha, Cavaleiro de Lumière, esqueci o outro livro. Nas Oragens do Pecado. Nas Oragens do Pecado. É uma trilogia que, inclusive, é escrito de trás para frente. O primeiro livro é escrito por último, né? E lá ela fala da trajetória dela como suicida. Então, nós vemos que você falou que às vezes a pessoa não quer dar fim da sua vida, ela quer dar fim dos seus problemas, das suas dores físicas, psíquicas, dos seus problemas materiais, de uma forma geral, mas ela não gostaria de dar fim à sua vida. Mas nós vemos que, talvez seja até interessante falar sobre isso, na casa espírita, abrindo, como você falou, muitas vezes não se fala, né? se esconde um pouco esse assunto, mas falar e explicar para as pessoas exatamente isso, que às vezes o espírito ele vem falindo há muitas encarnações nesse sentido. Ele cria como se fosse um disco furado, né? Ele reproduz as mesmas atitudes encarnação após encarnação, se suicidando, né? Então, quer dizer, esse tratamento, nós sabemos, até em função disso, não é um tratamento muito fácil, seja na área médica e mesmo na área espiritual. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu gosto muito, eu tenho muitas restrições com relação a isso, no sentido da qualidade e da responsabilidade que está sendo feito. Mas, por exemplo, vamos pegar a apometria e vamos pegar a psicoterapia reencarnacionista. Qual é o objetivo deles? Atacar o fulcro. Qual é o fulcro? É lá atrás. Tentar identificar onde está o problema naquela personalidade para se trabalhar lá. Porque a pessoa vem com esquecimento, mas existe uma ressonância com o passado que ela não tem acesso consciente. Então eu sou partidário da necessidade de se trabalhar dessa forma. Tanto que nós fomos incumbidos pela espiritualidade do Sheila e trabalhar nessa área da psicoterapia reencarnacionista. Serei execrado mais de uma vez no meio espírita, né? Mas eu seguirei em frente. E nós estamos fazendo um trabalho com esse foco. Porque o grande problema é voltar atrás, voltar ao fator gerador. E o fator gerador, algumas vezes está nessa reencarnação, mas a maioria das vezes está atrás. Depressão. A Joana, ela falou que a depressão vem de trás. Nossos orientadores espirituais, eles comentaram que realmente a depressão normalmente é criada atrás, lá atrás. Existem muitos problemas que são criados aqui, através de abalos psicológicos muito intensos, o espírito acaba sendo afetado, né? Mas há um fator muito grande
coisas que estão lá atrás. Como tratar isso se você não vai lá atrás? O psicólogo não tem condições de fazer esse trabalho, né? Exceto se ele trabalhar com a regressão. Com a regressão. O que nem sempre é recomendável. Não, porque, por isso que eu falei, minhas restrições é o seguinte, é um trabalho seríssimo, envolve muito estudo, envolve muito compromisso, muita responsabilidade. Vai achar pessoas que se encaixam nesses 3 itens, né? Eu, por exemplo, acho fantástica a teoria da apometria, mas eu não coloquei dentro do centro a apometria. Não porque eu não acredito nela, eu acredito sim que é real e é uma ferramenta poderosa. Mas nós precisamos ter muita certeza de quem for trabalhar com isso, porque o estrago pode ser muito grande se você não tem capacidade. É verdade. Inclusive, nem todas as pessoas estão preparadas para ter um choque de realidade, para olhar de frente a sua própria vida, para ver-se como ela é ou como foi, né? Como foi e como é, porque um espelha o outro, né? Mas, como lá na nossa casa, nós temos um passe, choque anímico, um dos passes do Edgar Mon, que foram sendo desenvolvidos, né? E esse passe tem por objetivo exatamente fazer com que a pessoa ela se desligue do passado. Porque o passado, quando se aproxima do presente, ele a perturba, ele a deixa com pensamentos, às vezes até mesmo de suicídio, né? E com problemas outros, até de relacionamento, com problemas profissionais, enfim. Às vezes a pessoa é uma pessoa brilhante e tem problemas de relacionamento e não consegue desenvolver, por exemplo, a sua profissão. Isso tudo está ligado a acontecimentos anteriores da sua vida, que pode ser nessa encarnação, como você disse, ou pode ser em momentos até mesmo mais afastados, mais remotos, e que geraram um certo impacto, que estão gerando um certo impacto no presente. Isso encarnação após encarnação. E quando a coisa muda para o lado mais grave, do suicídio, aí fica pior, né? Então, esse passe tem por objetivo fazer isso. Afastar o presente, o futuro, o passado do presente, para que a pessoa possa viver nessa encarnação uma nova situação, né? Adquirir novos conhecimentos, se fortalecer para que no futuro, no porvir, ela possa então encarar-se a si mesma, né? Com todos os acontecimentos anteriores. Então, quando nós progredimos, quando nós evoluímos, nós temos condições de aproximar o passado do presente, sem nos desequilibrar, sem nos perturbar. Eu acho interessante, uma das obras do André Luiz, que eu não me lembro qual agora, era exatamente assim, o orientador, né, falava com o André Luiz, e ele falava de problemas e tal, e aí o André Luiz, depois, mais para frente, fica sabendo que essa pessoa que gerou todo esse problema era esse espírito. Pô, mas como você pode falar desses problemas com essa tranquilidade, né? Ele falou, nós não podemos, né, fugir de nós mesmos. Mas é lógico, ele já tinha condições espirituais, preparo suficiente para encarar-se a si mesmo, né? Então, enquanto nós não temos, essa é a lógica do passe que nós aplicamos lá, que é o choque anímico. Enquanto a pessoa não tem essa possibilidade, é melhor que ela não saiba quem foi, não tenha contato com o seu passado. Coisa que esse trabalho de regressão faz e gera perturbações. Deixa eu fazer um parênteses, pegando seu gancho. Quando eu falei em psicoterapia reencarnacionista, quem faz isso é o espírito e não a pessoa. Então nós não estamos falando realmente de regressão feita por nós encarnados. E os espíritos, inclusive participa o mentor da pessoa que está sendo tratada, ela tem condições de avaliar se pode ou não pode, né? Então eu acho perfeitamente a sua colocação perfeita. E tanto que isso é uma das preocupações, porque se nós fizéssemos a regressão, nós encarnados, promovêssemos a regressão, eu não concordaria não, justamente pelos fatores que você citou. Mas como é a própria espiritualidade que realiza isso, e há participação do mentor
do guardião, né? do próprio paciente, eles sabem como avaliar. Então, tem casos em que é feito e tem casos que não é feito. Isso acontece normalmente dentro da casa. Tem pessoas que não vão ter esse contato lá atrás, porque elas não estão prontas para isso. Tem um caso interessante que o meu pai, que aconteceu lá conosco, lá no centro, e era uma pessoa conhecida ali da gente, tinha participado por uma outra casa, inclusive meu pai tinha fundado, e depois de alguns anos, eles já não se viram mais, né? Essa pessoa e meu pai, o grupo que meu pai tinha, e ela chegou, depois de alguns anos, ela chegou na casa em busca de ajuda, porque ela tinha uma coceira no corpo do pescoço para baixo. Não tinha no rosto, mas do pescoço para baixo ela tinha uma coceira, e ela foi em vários médicos, vários dermatologistas, alergistas, né? Alergologista, uma coisa assim, médicos que cuidam da alergia. Mas não resolveu. Tomou medicamentos, passou pomadas. Aí quando ela chegou na casa, meu pai, que tinha vidência, tinha a possibilidade de ter um contato mais direto com os espíritos, ele detectou, pelo diagnóstico dos espíritos, que ela tinha feito uma regressão, e essa regressão, quando chegou num determinado ponto da vida dela, ela teve um choque. E esse choque, quando ela retornou, né, ao estado de vigília, ela não veio para o presente, ela ficou naquele momento, ficou presa naquele momento. Então eles tiveram que fazer um grupo, né, de trabalhadores, teve que fazer, eu estou falando do grupo porque nessa época eu não estava participando ainda, né, já faz muitos anos. E o grupo teve que fazer um trabalho para trazê-la de volta ao presente. E quando isso aconteceu, que demorou algum tempinho, né, alguns meses e tal, ela se livrou completamente das coceiras. Na sua experiência, assim, o que você diria para uma pessoa que está passando por depressão, até com tendência suicida, como você entenderia o quanto o espiritismo, de uma forma geral, ajudaria essas pessoas? Muitos, equivocadamente, falam assim: puxa vida, não mexo com aqueles que não conhecem, não mexo com o espiritismo, isso vai levar à loucura, vai causar suicídio. E nós sabemos que é exatamente o contrário, né? O conhecimento. Eu queria que, na sua experiência, o que você poderia dizer para uma pessoa, porventura está nos ouvindo, o que você já compreende da doutrina espírita, o quanto ela é benéfica nesses casos? Além dos tratamentos que eu acabei de citar, não digo todos os casos de depressão, mas muitos casos de depressão estão relacionados com abalos psicológicos dessa reencarnação. O Espiritismo permite você ter um entendimento, tá? Através da lei da causa e efeito, saber que somos imortais, saber que tudo passa e que nós podemos, na realidade, confiar no Mestre Jesus, podemos confiar em Deus, obviamente que ajuda mesmo. Agora, tem muitos casos em que a depressão ela requer tratamento mesmo, né? E aí não adianta só o Espiritismo. Eu colocaria que quando você tem um transtorno de ordem mental, né? Porque a depressão, na realidade, tem vários estágios, né? Nós temos a tristeza, que não é depressão, nós temos o estado depressivo, que também não é depressão, e todos nós entramos no estado depressivo algumas vezes durante a vida e saímos dele, né? Quanto a isso, então, o Espiritismo ajuda tremendamente a você passar pelo período de luto, pelo período do ninho vazio, todas aquelas coisas que costumam acontecer com todos nós, né? E depois entra em situações mais severas, entra na depressão propriamente dita, entra na depressão severa e entra na depressão psicótica. Na depressão psicótica, a pessoa perdeu contato com a realidade objetiva e subjetiva. Então não tem o que fazer, não vai ser o Espiritismo que vai resolver isso. Tem que sim participar, tem que procurar na realidade um tratamento psiquiátrico para reequilibrar a bioquímica, porque aí você coloca a pessoa em pé e não é fácil fazer isso, requer descobrir qual é o remédio certo,
ter paciência para encontrar esse remédio, ter paciência para acertar a dosagem. O profissional tem que ser bom e às vezes não se ajusta, então você tem que procurar. Mas é um trabalho que você não pode parar, você tem que procurar mesmo. Quando você está nesse estado, que é a depressão psicótica ou a depressão muito severa, não é o paciente que vai fazer isso. Ele não vai buscar. Ele não consegue muitas vezes sair da cama. Então tem que ser o próximo, tem que ser alguém que está do lado, que vai ter aquele trabalho de caridade, aquele trabalho fraterno, de levar a pessoa ao psiquiatra. Uma vez que você colocou em pé a pessoa, aí tem o psicólogo. O psicólogo é importantíssimo como segunda etapa. E o espiritismo, para quem é espírita, porque tem todo um conhecimento que pode ajudar e tem os tratamentos. Como diz o Jaider, se 70% dos casos de depressão está atrelado à obsessão, a pessoa fica pior, não é verdade? Se você consegue tirar a obsessão ou qualquer influenciação espiritual, porque não é só a obsessão, tem influenciação espiritual, você já está dando uma qualidade de vida e tentando botar ele em pé. Né? Tem a fluidoterapia, né? Tem trabalho na área do tratamento de cura, que é trabalho na área química mesmo, da bioquímica, né? E assim vai. Então, dependendo do estado, a pessoa consegue fazer isso só com o espiritismo. Mas dependendo da gravidade, ela necessita de tratamento médico, sim. Só uma coisa. E como que a casa espírita vai se preparar para fazer esse atendimento fraterno, como nós comentamos, né? O que ela deve fazer para poder... Como que ela deve se preparar para atender, para esse atendimento? A orientação fraterna, a recepção é importantíssima. Colocar os ouvidos. Veja, por exemplo, a CVV. 1 milhão de casos atendidos todo ano. O que a CVV faz? Apenas uma coisa. Durante 4 horas fica ouvindo a pessoa. E não procura minimizar o problema. Né? Não faça isso. Não. Procura, na verdade, colocar os ouvidos, porque o que mais falta hoje, nesse mundo de Deus, é a pessoa ouvir. Não se ouve mais, não se conversa mais, ninguém tem paciência mais para isso, nem dentro de casa, muitas vezes nem dentro do centro espírita. Então, a orientação já permite com que a pessoa desabafe. Desabafar é um dos fatores mais importantes para quem está com ideação suicida. Segundo, não me custa nada, mesmo como leigo, dizer você precisa sim procurar um psiquiatra. Psiquiatra e psicólogo não é coisa de doido, isso é lá do passado, nós vivemos no século XXI, né? É importantíssimo, esse é um recurso médico importantíssimo, aconselhar um tratamento de passes, porque o passe vai retirar, pelo menos vai retirar as energias ruins que ele acumulou com a depressão. Porque você baixou o teu estado vibratório, você vai acumular tudo que é ruim para você. E só piora a tua situação. O passe é um passe de limpeza, ele limpa e energiza. Né? E se tiver obsessão ou tiver influenciação, também isso já ajuda nesse processo. Então a casa espírita, ela pode aconselhar sim, ouvindo, com atendimento fraterno, ter desobsessão, e eu fico, desculpe a indignação, mas eu vou em muitas casas espíritas, eu fico um absurdo de ver casas espíritas que não têm desobsessão, não fazem trabalho nessa área. Muitos porque não tem o tarifeiro, tudo bem, mas muitos porque acreditam que não deve fazer. E muitos centros espíritas hoje estão fazendo espiritismo sem espírito. Não pode ter mais, mediúnico aqui não, isso aqui não. Né? Então, tem muita, eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu estou te colocando muitas coisas que podem ser feitas dentro da casa espírita, mesmo não sendo psiquiatras e médicos lá dentro. Né? Ouvir, todo mundo ouve. E agora eu não lembro se foi, acho que foi Santo Agostinho, está lá no Evangelho, ele diz o seguinte: todo mundo está preparado para ajudar. Todo mundo, desde o mais ignorante até o mais brilhante, mais sábio, tem condições, por exemplo, de educar os filhos. Porque todo mundo tem essa condição dentro do seu nível. Eu ouvir, posso ouvir. Eu poder dizer, olha, eu não posso fazer nada com você, mas eu te aconselho a fazer paz, te aconselho a colocar o nome na desobsessão,
te aconselho procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Isso pode fazer. Se ele está lá e ele entrou em contato com você, é sua obrigação como cristão ajudar de alguma forma, com as ferramentas que você tiver. E como que a casa se preparar para esse atendimento? Porque tem muitas casas. Pode continuar, faz a pergunta, mas ele vai falar isso no próximo bloco. Então, como a casa se preparar para fazer esse atendimento? Ela tem que ter um preparo. Ela não pode, como você falou no início, a responsabilidade de quem vai fazer esse atendimento é muito grande. Né? E a casa tem que se preparar. Como que ela se prepara para poder fazer esse atendimento? Muito bem. Nós chegamos ao momento do intervalo, né? E nós vamos lembrando que você está ouvindo pela Rádio Estúdio A-FM o programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Nós iremos até às 22 horas. Hoje entrevistando o nosso companheiro Fábio Dionise, que apresenta o seu livro Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. E você que é o nosso ouvinte está convidado a participar do sorteio deste livro. Você pode mandar um WhatsApp dizendo que quer participar do sorteio pelo número 0 operadora 11 989659829. Voltamos já já.